Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu converso com a autora do livro A Estranha Moradora do Campo das Tormentas em Instantes, aqui na Unicruz TV. Estamos de volta com o Sala de Estar e quem participa do programa de hoje é Grace Posato. Ela é egressa do curso de jornalismo aqui da Universidade de Cruz Alta, co-criadora do personagem Cruz Altino e quadrinista. Seja muito bem-vinda, Grace, ao Sala de Estar. Obrigada, Luciane. É um prazer estar aqui hoje para poder falar desse meu novo trabalho. Sim. Tu que já conhece muito bem a nossa universidade, porque estudou aqui, né, por alguns anos, tivemos o prazer de ser colegas, inclusive, é né? Verdade. Eu queria começar te perguntando, Grace, como é que surgiu, como é que tu migraste para essa área da cultura, né? Tu é jornalista, trabalhou um tempo na área de jornal impresso. Como é que surgiu essa tua paixão pela essa arte da cultura, com os quadrinhos e agora com o lançamento desse livro? Certo, Luciane. Bom, foram 10 anos trabalhando em jornal, né? Atualmente eu trabalho com uma assessoria de imprensa, mas essa questão, essa ligação com as questões culturais, eu acho que já vem desde antes, quando as matérias, sempre a gente tem uma tendência a gostar mais de algumas áreas do que outras, né? A cultura sempre foi um foco que eu gostei e que eu procurava trabalhar mais, assim, essa questão. Sim. E migrar para essa área, eu acho que foi quase automático, assim. Jornalismo e desenho, né? Escrever e desenhar sempre foram duas paixões que tiveram sempre lado a lado ali comigo, né? Claro que como eu tinha uma visão de desenho diferente, eu não tinha um conhecimento maior do que se poderia fazer com desenho, trabalhar com artes, optei pelo jornalismo, não me arrependo, claro, eu adoro o jornalismo. Mas o desenho sempre esteve presente. Sempre falou mais alto. Sempre esteve ali, né? E depois de um tempo já, depois que eu comecei então a trabalhar com o Cruz Altino, com o Henrique Madeira, que foi então que eu me aprofundei mais e comecei a trabalhar mais com os quadrinhos, né? Então hoje eu trabalho paralelamente com essa parte de artes, né? Tento conciliar. Conta para o pessoal lá de casa, quem não conhece o Cruz Altino, o que é esse projeto do Cruz Altino? Bom, o Cruz Altino, ele começou na internet, né, a publicação de tiras em quadrinhos, no qual eu faço a arte e o Henrique Madeira faz os textos. Sempre procurando enfocar, começou como uma espécie de homenagem para o município, né? Pensamos, vamos criar um personagem para o nosso município, né? Tentando mostrar um pouco das peculiaridades do cruzaltense, do gaúcho, e foi uma coisa que foi tomando corpo e hoje ele está aí já fazem 5 anos, esse ano completou 5 anos de Cruz Altino, a gente está muito feliz com isso, e foi isso, né? Hoje a gente já tem 4 obras publicadas, sendo 2 livros de tiras em quadrinho, volume 1 e volume 2, e 2 HQs, né, com cunho social, né, socioeducativo. Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Vocês fizeram o Cruz Altino numa parceria com o Rotary Clube aqui de Cruz Alta e uma parceria também com o projeto Profissão Catador. O desenvolvimento dessas 2 atividades tem um cunho social muito grande. Tu, como jornalista, de que forma tu avalia poder estar atuando nesses projetos e sabendo que o teu trabalho vai estar ajudando uma sociedade como um todo e muito mais, porque ela pode ser levada para fora de Cruz Alta também, né? Exato. Para nós foi um presente, assim, ter recebido o convite, né, de ambas as instituições para fazer esse trabalho. A questão da água em Cruz Alta, ela é extremamente importante, né? Seguidamente a gente vê reportagens falando da importância da conscientização das pessoas trabalharem isso, né? Começar uma pessoa a fazer a sua parte já ajuda, mas a gente vê que falta ainda alguma coisa. Então eu acredito que esse trabalho é possível chegar até a criança, que é o nosso futuro, digamos assim, né? Eu acho que começando desde lá do menorzinho, explicando sobre a importância dessas questões, eu acho que a gente consegue trabalhar isso a longo prazo, para o futuro, para se ter um futuro melhor. O mesmo acontece com o projeto Profissão Catador, é um projeto extremamente
importante, que é da universidade, que a gente vê que ele é fantástico, assim, não tem o que falar, assim, ele é perfeito. Então, poder trabalhar de alguma forma, auxiliar de alguma forma na divulgação de ambos foi muito, muito bom. Uhum. Como é que foi para ti, Grace? Porque uma coisa é tu trabalhar, fazer a tua obra, né? Tu em parceria com o Henrique Madeira, e isso chegar até as pessoas. Mas no caso do projeto, da parceria com o projeto Profissão Catador, vocês foram até algumas escolas, né? Quando a cartilha foi lançada, né? Vocês foram até algumas escolas para o lançamento dela e vocês tiveram contato direto com esse público infantil, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Bom, a gente esteve, então, acompanhando o pessoal do projeto Profissão Catador. O lançamento foi na Escola Carlos Gomes e lá a gente pode sentir um pouquinho do que, da aceitação do projeto dentro da escola, principalmente pelas crianças. Elas gostaram muito, algumas porque já conheciam o personagem Cruz Altino, outras porque receberam a visita de todo o pessoal, inclusive do mascote do projeto, né? Sim. Então, eu acho que eu senti que ali se consegue alcançar o objetivo. Dessa forma é possível conseguir. Como é que é esse contato de vocês? O Cruz Altino começou em Cruz Alta, quando ele começou aqui em Cruz Alta, vocês tinham pouco contato com as pessoas, até porque as pessoas não os reconheciam ainda como, né, os autores, né, do Cruz Altino. Hoje as pessoas já reconhecem e já sabem que é Henrique Madeira e Grace Posato que faz. Como é que é esse contato e esse retorno da obra de vocês? Nossa, é muito bom. Realmente, a gente começou pela internet, né? Que a gente pensava que talvez aqui seria mais conhecido e o Cruz Altino começou a ser conhecido mais para fora, de pessoas que eram cruzaltenses ou moraram em Cruz Alta e queriam ter um contato com a cidade, então acessavam o nosso blog e acabavam conhecendo o nosso trabalho. Mas depois que a gente lançou o primeiro volume do Cruz Altino, o segundo, e enfim, as pessoas começaram a conhecer e gostar do produto, do personagem, da turma do Cruz Altino. Para nós, assim, é fantástico quando a gente vê uma criança e nos reconhece e diz, quando é que vai ser lançado o próximo, né? Isso é muito bom. É uma satisfação muito boa, né? É uma satisfação muito boa, isso. Sim. E me diz uma coisa, tu é quadrinhista, né, do Cruz Altino. Como é que surgiu, tu falaste no começo da entrevista que tu não esperava, que o desenho sempre fez parte, né, dos teus sonhos, assim, mas que tu não esperava migrar para essa área de atuação. Quando tu resolveu migrar em definitivo para ela, trabalhar com ela, quais foram os recursos que tu foi buscar? Como é que tu foi buscar? Até para que a gente possa ajudar quem está nos assistindo, que goste, né, dos quadrinhos, que queira se direcionar para essa área. Sim, a gente fala que quando a gente trabalha com quadrinho, o começo é sempre aquela coisa solitária, assim, tu acaba desenhando lá. Eu ainda tinha o Henrique, né, que era minha parceria para fazer o Cruz Altino, então a gente discutia bastante a questão de como fazer arte, o trabalho, enfim. Depois que o Cruz Altino começou a ser divulgado na internet, a gente teve a oportunidade de conhecer outras pessoas de fora e ter essa troca, esse convívio, digamos assim, de trocar experiência mesmo, de aprender uma técnica diferente, de pegar uma opinião de outra pessoa. E a gente percebeu que aqui em Cruz Alta tem muita gente que desenha, que faz arte. E a partir de então as pessoas começaram a nos procurar. Hoje a gente está tentando formar uma cena de quadrinhos aqui em Cruz Alta, inclusive a gente já tem um grupo de aproximadamente 8, 9 desenhistas e escritores que estão inclusive trabalhando algumas histórias, né? Que logo vem a novidade por aí. E assim, é possível ter essa troca de experiências, né? Eu acho que tudo veio a somar. Sim. Tu fizeste curso nessa área para poder ir te aprimorando? Como é que funciona esse teu processo de produção, assim, para que tu possa estar no patamar que tu está hoje, Grace? Bom, na verdade, assim, eu nunca fiz um curso específico para voltado para o desenho, né? O trabalho é meio autodidata, sendo que o que eu faço hoje é através das pesquisas que eu busco, como eu disse, a troca de informações com pessoas que são da área, né? É assim que funciona. Existem muitas mulheres aqui no Rio Grande do Sul que se dedicam para essa arte dos quadrinhos? Não são muitas, mas tem sim. Inclusive,
conheço algumas, né, pessoalmente, Samantha Flor, a Pomba de Porto Alegre, a Carla Pila, são mulheres que trabalham nessa área de quadrinhos, né, embora seja um mercado quase predominante masculino, mas tem as mulheres e está se abrindo um espaço muito maior, assim, porque as mulheres estão fazendo mais, buscando mais esse tipo de trabalho. Se interessando por esse trabalho. Exato. Vamos falar agora sobre o livro A Estranha Moradora do Campo das Tormentas. Esse aqui é o teu novo trabalho, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente, Grace, como é que surgiu a ideia desse livro aqui? Como é que nasceu esse livro? Certo. O livro, num primeiro momento, eu quis fazer algo diferente do que eu vinha fazendo com o Cruz Altino. Pensei, então, já que eu contava histórias através do desenho, pensei em contar uma história com leitura também. Só que no início eu pensei numa história curta, já voltada para o público infantil mesmo. Mas aí a história começou a crescer, então eu pensei, por que não tentar dar um foco maior para ela, né? E fazer então para o público infanto-juvenil. O livro ele é ilustrado, ele tem algumas técnicas diferenciadas. Como você pode ver, ele tem algumas... Eu usei a técnica de Ashura, né? Que é uma técnica que fica melhor no preto e branco. E para diferenciar do Cruz Altino, mas também para fazer um desenho voltado para um público que não seja só infantil, nem só juvenil, enfim, um livro, né? Uma literatura infantil. Por que a escolha de um romance infanto-juvenil? Me conta, porque isso me chamou a atenção, porque tu trabalha com o Cruz Altino, que atende tanto ao público infantil, mas atende ao público adulto também, né? E esse livro aqui, como sendo a tua primeira obra, né, a gente pensaria que fosse ser voltado para o público infantil. É um público infanto-juvenil, mas em um romance. Conta um pouquinho para a gente o porquê disso. Bom, o público infanto-juvenil, eu acho que é um público mais gostoso de se trabalhar. São aquelas crianças que já sabem o que gostam de ler, que já têm uma vontade definida, que ela já sabe se ela quer um livro de terror, enfim, ela já sabe escolher o gênero. E eu acho que é nesse ponto que a gente consegue conquistar o leitor, nessa faixa etária. Grace, me conta um pouquinho os personagens dessa tua história, né, que é a Estranha Moradora do Campo das Tormentas. Conta um pouquinho o enredo dessa história do teu livro pra gente. Bom, o livro ele conta a história de 5 crianças curiosas, que é exatamente aquela faixa etária que a gente tem muita curiosidade de tudo, que quer saber tudo que se passa ao nosso redor, e nem sempre aquilo que elas interpretam é a realidade. Então são 5 crianças e o cãozinho piloto, que moram num vilarejo pacato, que lá nesse vilarejo existe um casarão que todo mundo tem curiosidade, porque a moradora ela é estranha, né? A estranha moradora do Campo das Tormentas. E eles querem descobrir o que se passa nesse casarão. E a mensagem principal que se tenta passar nesse livro é que nem sempre aquilo que a gente imagina é o que realmente é. Né? Aquela coisa de julgar as pessoas pela aparência, de acabar formando já uma opinião sobre uma pessoa ou sobre algo sem mesmo conhecer a fundo, né? Então essa é a mensagem que se tenta passar nesse livro Estranha Moradora do Campo das Tormentas. Que joia! O lançamento do livro já aconteceu, né? Mas as pessoas que quiserem adquirir a obra, fazem como? Onde é que podem procurar? Está à venda já nas livrarias? Conta um pouquinho pra gente desse processo. Bom, o livro ele já está nas livrarias aqui de Cruz Alta, né? Está no Ponto do Livro, na Fecopel, na Banca Central, na banca em frente à Prefeitura e na Livraria Divino Espírito Santo. Então, os interessados podem ir lá para adquirir ou podem adquirir comigo, né? Pelo Facebook, também pelo e-mail. Pode falar o e-mail que a gente vai colocar ele na tela para o pessoal. grace.posato@gmail.com ou também pelo telefone, é 55-9123-9020. Tá, as pessoas podem entrar em contato. E me conta, Grace, já existe algum outro projeto em andamento para um segundo livro? Como é que estão esses teus projetos até o final do ano? Certo. Existe sim uma história que já está se formando, né?
um segundo romance. Acredito que também nessa linha da literatura infanto-juvenil. E para o final do ano, como eu mencionei antes, a gente está com um grupo Quadriverso, é um grupo de quadrinhos, e a gente pretende até o final do ano lançar uma coletânea de quadrinhos, né? Então, que interessante. Mais uma vez, parceria minha com o Henrique Madeira, nós vamos ter lá uma história, a Malha Negra, que é um personagem que ele criou já, ele fazia essas tirinhas da Malha Negra, só que agora nós vamos dar um tom diferenciado para esse trabalho. Então, tentar algo mais realista, e vou também usar uma arte totalmente diferente, né? Um traço diferente do que já foi usado tanto no Cruz Altino como no livro A Estranha Moradora, né? Espero que todos gostem. A previsão é para que seja lançado até o final do ano, mas ainda não se tem uma data definida, estabelecida. Então, vem surpresas por aí. Tem surpresas por aí. Nossa, que bom. Grace, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Foi muito bom poder conversar contigo, te rever e contar um pouco da tua trajetória profissional, né? E agora, com o lançamento desse livro aqui, A Estranha Moradora do Campo das Tormentas. Sucesso para ti. Muito obrigada, e eu que agradeço pelo espaço, pela divulgação do trabalho. Vocês sempre nossos parceiros, né? E muito obrigada. Quando tiver novidades, por favor, nos ligue, nos fale, para que a gente possa levar lá para o pessoal de casa, para os nossos telespectadores aqui da Unicruz TV, tá bom? Obrigada. Pode deixar. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. A gente vai colocar aí na tela o telefone da Grace, o contato do e-mail também, né? Para quem quiser adquirir o livro A Estranha Moradora do Campo das Tormentas, para que possa fazê-lo. Prestigie a obra, que com certeza é de Cruz Alta e vale muito a pena. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana eu volto com mais um entrevistado para vocês. Tchau, tchau. Vestibular Unicruz. Esse é o seu mundo.